No capítulo desta terça-feira, 9 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Gumercindo, Maria do Socorro e Marco Antônio saem da casa que Gumercindo está pretendendo comprar em São Paulo. Ele fala todo carinhoso para Maria do Socorro se ela gostou. Ele fecha negócio agora. Maria do Socorro fala que ela adorou a casa. Mariana avisa para Janete que Juliana está no portão querendo ver a filha dela. Janete, como é ruim e merece tudo o que está passando, fala para Mariana não deixar que Juliana entre. Mariana questiona Janete, lembrando que Francesco deixou que Juliana visitasse a filha. Janete lembra Mariana que Francesco não manda mais naquela casa. Rosana, com o ódio que tem de Juliana, fala com raiva que ela não quer ver aquela italiana. Mariana fica olhando para a cara de Rosana, pensando que ela é uma pobre coitada que está com ciúmes por causa do Mateu. Janete manda Mariana enxotar Juliana do portão da casa dela. Mariana é obrigada a acatar o que Janete mandou. Mariana aparece no portão e dá a notícia para Juliana que Janete não deixou que ela entrasse para ver a filha dela. Juliana altera a voz falando que ela quer ver a filha dela. Mariana deixa claro que não depende dela. Juliana questiona falando que Francesco prometeu para ela que ela poderia ver a filha dela. Mariana lembra a Juliana que Francesco não mora mais lá. Só quem manda lá agora é a cobra da Janete. Juliana olha para cima e vê as duas cobras aparecendo na sacada. Janete e Rosana aparecem olhando para Juliana, se sentindo superior a ela. Juliana na hora se conforma e agradece Mariana. Mariana diz que sente muito, mas ela não pode fazer nada. Juliana manda Mariana deixar um recado para a Maledita, que ela encontrou o filho que ela roubou dela. Mariana, que já sabe de Juanito, pergunta para Juliana se explicar melhor. Eu tô falando, Mariana, que eu encontrei o meu filho que você deixou naquela maldita roda da Santa Casa. Mariana é falsa, perguntando para Juliana quando foi que aconteceu isso. Janete grita de lá para Mariana enxotar a italiana. Juliana grita de lá que ninguém precisa enxotar ela não, e manda ela ir arrumar outro marido, chamando ela de maledita. Janete arregala os olhos com raiva. Rosana tenta acalmar Janete, trazendo ela para dentro da casa. Mariana fica pensando como Juliana encontrou o filho dela se ela não tinha nem visto ele quando ele nasceu. Juliana pega um bondinho em direção à casa bancária de Francesco. Ela entra na casa bancária de Francesco furiosa pelo que Janete fez. Juliana conta para Francesco que ela foi na casa dele ver a filha dela, mas a maledita da mulher dele não deixou ela entrar. Claro, né? Quem mais poderia ser? Juliana deixa claro para Francesco que ela está lá para saber o que ela faz. Francesco pede para Juliana se acalmar, que ele vai conversar com Marco Antônio sobre isso. Juliana lembra Francesco que ele prometeu para ela que ela poderia ver a filha. Francesco afirma que Marco Antônio vai honrar a palavra dele. Juliana diz que espera que sim e pergunta se ele não vive mais na mansão. Francesco diz que não vive mais lá, mas isso não significa que ela não vai poder ver a filha dela quando ela quiser. Juliana conta para Francesco que ela encontrou o filho dela, aquele que Janete roubou dela, e mandou para a Santa Casa de Misericórdia. Francesco fica feliz por Juliana. Maria do Socorro conta para Rosana que ela adorou a casa que Gumercindo vai comprar. Ela comenta com Rosana o luxo que a casa tem. Ela gostou. Janete dá a opinião dela para Maria do Socorro, falando que ela vai acabar se acostumando com o luxo daquela mansão. Maria do Socorro fala que está muito mais feliz por causa dos netos, que lá eles vão poder crescer e estudar, diferente se estivessem na fazenda. Rosana fala que está feliz porque ela vai poder ficar perto do filho dela. Janete é boazinha com Rosana e fala que ela pode trazer o filho dela para morar lá. Maria do Socorro se mete e fala que Rosana não vai tirar o menino deles. Rosana regala os olhos preocupada com o que a mãe vai falar. E Maria do Socorro diz que o avô quer o neto junto dele. Rosana tenta apaziguar as coisas falando que o filho dela era o neto varão que Gumercindo queria, por isso é tão apegado a ele. Janete, com uma cara de deboche, fala que ela compreende as coisas. Maria do Socorro deixa claro que Gumercindo tem medo que Mateu queira a guarda do filho dele. É melhor eles não darem motivo. Rosana, com raiva, fala para a mãe que isso não vai acontecer. Janete fala se achando para Maria do Socorro que a italiana atrevida teve hoje lá para ver a filha, mas ela enxotou do portão.
Maria do Socorro cada dia mais percebe o quanto Janete é nojenta. Francesco pede para Juliana contar para ele tudo sobre como ela encontrou o filho dela. Juliana, toda alvoroçada, conta para Francesco que ela esteve com o filho dela esse tempo todo e não sabia que ele era filho dela. Ela conta que é o Juanito, o neto da dona da pensão. Francesco fica surpreso com tudo que Juliana está falando. E Juliana conta que Hortência pegou o menino na Santa Casa e o nome do marido dela é Hernandes, o espanhol que levou o menino de lá. Francesco fica feliz por esse milagre ter acontecido com Juliana. E Juliana fala que é o casal de espanhóis que levou o filho dela da Santa Casa. Francesco se lembra do dia em que ele foi na Santa Casa e falaram para ele sobre o casal de espanhóis que levaram o filho de Juliana. Juliana fala que aquela criança que está vivendo no mesmo teto com ela e o Mateu é filho deles. Francesco fica emocionado e fala que o mundo é mesmo pequeno. Juliana dá graças a Deus por ter encontrado o filho. Marco Antônio chega na hora em que Juliana está conversando com Francesco. Ele olha para ela de um jeito doce, surpreso por ela estar lá. Juliana olha séria para Marco Antônio. Hortência pergunta para a mãe onde foi que Juliana foi. Ela estranhou porque ela não quis cuidar de Juanito. Dolores conta que Juliana foi ver a filha. Ela sente pena de Juliana, mas ela não entende. Juliana tinha um marido tão rico e largou tudo por causa do Mateu. Hortência defende Juliana, falando que ela deveria não amar o marido dela. Como tu não amas o teu, né? Hortência deixa claro que ela amava o marido dela. Dolores fala que ela estava cega, isso sim. Ela avisou para ela que não era para ela casar com aquele traste. Hortência fala que já sabe de tudo e deixa claro que ela não quer discutir isso agora. Dolores fala para a filha que ela tem medo que ela sofra na vida. Hortência diz que não está sofrendo. Ela nunca se sentiu tão livre em toda a vida dela. Dolores sabe que Hortência está falando isso somente porque Hernandes tem outra mulher. Hortência fala que tem certeza que agora Hernandes vai deixá-la em paz. Dolores fica preocupada que Hernandes descubra que Hortência tem outro homem. Hortência deixa claro que Hernandes não pode saber, porque senão ele mata o Amadeu. Antônio faz a besteira de procurar Januário e começa falando para ele ficar calmo, porque o que ele tem para falar vai doer muito nele. Então fala logo, diacho. Antônio pergunta para Januário se ele já está sabendo que Hernandes mandou Hortência embora de casa. Januário debocha falando que todo mundo está sabendo. Antônio pergunta para Januário se ele sabe por quê. Januário diz o óbvio, que Hernandes arrumou outra mulher. Antônio pergunta para Januário se ele sabe quem é a outra mulher. Januário fica doido para saber quem é. Antônio conta a verdade para Januário que a mulher dele é amante de Hernandes. Januário fica furioso ao saber que está sendo corno. Juliana conta toda a história de novo para Marco Antônio, agora escutar sobre o filho dela que ela encontrou. Francesco conta para Marco Antônio que a Janete, mesmo depois de tudo que fez, ainda não deixou a Juliana entrar para ver a filha. Marco Antônio deixa claro que ele vai dar um jeito nisso. Marco Antônio pede para Juliana sempre que ela quiser ver a filha deles é para ela avisar ele primeiro. Juliana deixa claro que ela está com a cabeça somente no filho dela por enquanto. Marco Antônio sabe que a situação de Juliana é difícil. Francesco concorda com Marco Antônio, dizendo para Juliana que é uma situação complicada. Juliana diz que ela quer o filho dela de volta. Francesco manda ela ficar calma e não fazer nenhuma besteira. Juliana pede conselhos para Francesco para ela ter o filho dela de volta. Marco Antônio fala que eles vão procurar alguma maneira legal para ela poder ter o filho dela de volta. Ele e o pai dele vão cuidar disso para ela. Juliana fica muito feliz pela ajuda dos dois. E Marco Antônio, como é um bom homem, deixa claro que ele não guarda mais mágoa dela. Juliana fica sem palavras e Francesco pede para ela esperar porque ele vai falar com um advogado que ele conhece pelo telefone. Marco Antônio pede para o pai fazer isso, porque ele vai com a Juliana lá falar com o advogado se ele aceitar conversar com eles. Juliana se despede de Francesco, agradecendo tudo que ele fez por ela. Ela e Marco Antônio sentam um do lado do outro no posto para procurar o advogado, para ela saber como fazer para recuperar Juanito. Juliana fala para Marco Antônio novamente que ela não sabe nem como agradecer a ajuda dele. Marco Antônio fala que ela não precisa agradecer. Ela está sem graça pela ajuda dele mesmo depois de tudo que ela fez. Marco Antônio tem consciência que o casamento deles começou errado e tinha que terminar errado. E não é mais para eles falarem sobre isso. Até porque ela deu para ele uma filha linda e ele se sente recompensado por isso.
Juliana deixa claro que ela não está nada feliz por não ter a filha dela com ela. Marco Antônio é um excelente rapaz de bom coração e fala para Juliana que ele vai devolver a guarda da filha deles para ela. Juliana pede para ele jurar que isso é verdade. Marco Antônio diz que sim. Ele sabe que a filha deles precisa muito mais dela do que dele. Juliana abre um sorriso enorme pela bondade de Marco Antônio com ela. Ela se empolga e dá um beijão no rosto de Marco Antônio. Marco Antônio chama a atenção de Juliana, pedindo para ela não fazer isso novamente. Juliana fica sem graça e pede desculpas para Marco Antônio. Ele manda ela não atiçar o fogo que ainda mora dentro dele por ela. Juliana torna a pedir desculpas. Dolores comenta com Hortência que ela já sentiu que Juliana sabe que Juanito é o filho dela. Hortência diz que também acha, mas lembra a mãe que Juanito é dela. Dolores pergunta para Hortência se ela não tem pena de Juliana. Sim, me dá pena, mas meu Juanito é meu e ninguém vai tirar ele de mim. Marco Antônio e Juliana conversam com um advogado para saber como ela pode fazer para recuperar o filho dela. O advogado pede para Juliana contar melhor os detalhes de como tudo aconteceu. Juliana conta a história para o advogado. O advogado pergunta como o filho dela foi parar nas mãos de uma mãe adotiva. Juliana conta para o advogado que roubaram o filho dela. O advogado fica curioso para saber quem foi que roubou a criança dela. Marco Antônio fica envergonhado pelo que vai ser dito para o advogado, pelo que a mãe dele fez com o filho de Juliana. Juliana não guarda segredo para o advogado e conta que foi a mãe de Marco Antônio quem roubou o filho dela. O advogado fica chocado ao saber que Janete fez isso. E Marco Antônio conta que a mãe dele não queria que ele criasse o filho de outro homem e nem desse o sobrenome dos Maliano para ele. Mandou que a governanta da casa deles deixasse o filho de Juliana na roda dos excluídos da Santa Casa de Misericórdia. Juliana conta que Janete nem sequer deixou ela ver o filho dela depois que nasceu. O advogado pergunta se é por isso que ela fala que Janete roubou o filho dela. Juliana afirma que sim. E Marco Antônio explica para o advogado que ele e Francesco tentaram recuperar o filho de Juliana, mas um casal de espanhóis já havia adotado ele. O advogado fica espantado com essa história cabulosa que eles estão contando para ele. Juliana deixa claro para o advogado que ela não abandonou o filho dela naquela roda maledita. O advogado pede para ela ficar calma e pergunta se na época ela denunciou o roubo da criança. Juliana diz que não sabia o que fazer. O advogado é claro e fala que eles vão ter que fazer isso imediatamente. Marco Antônio fica preocupado por causa da mãe dele e pede para o advogado se explicar melhor. O advogado explica que a partir da denúncia de Juliana, a polícia tomará as providências. Vai haver uma abertura de processo e isso ajudará eles a recuperar o filho dela. Marco Antônio fica preocupado e pergunta para o advogado o que vai acontecer com a mãe dele. O advogado é realista com Marco Antônio e conta que se Juliana fizer denúncia, a mãe dele vai se dar mal. Marco Antônio fica preocupado por causa da mãe. E Juliana olha séria para Marco Antônio porque ela não quer nem saber o que vai acontecer com a cobra da Janete. Mariana já ia levantar para ver o que Janete queria, mas ela manda ela ficar sentada. Mariana conta para Janete que Gumersinda e Maria do Socorro foram almoçar no restaurante. Janete fala mal de Maria do Socorro para Mariana, chamando ela de coitada e falando que ela jamais deve ter entrado no restaurante. Mariana defende Maria do Socorro, falando que ela é uma boa pessoa. Janete demonstra inveja ao falar sobre o casamento de Maria do Socorro e Gumersindo. Mariana lembra a Janete que Gumersindo parece respeitar Maria do Socorro. Janete deixa claro que ela não está falando sobre respeito. Ariana não acredita que Janete possa ter ficado tão impressionada com Gumersindo. Janete deixa claro que toda mulher ficaria louca por Gumersindo, principalmente uma mulher largada do marido como ela. Mariana percebe que se Maria do Socorro não tomar cuidado, Janete pode acabar tomando o Gumersindo dela. Janete fala que ela está viva. Mariana diz que se eles se mudarem para lá, vão ser vizinho deles, e Rosana está torcendo para que isso aconteça. Janete fala que não somente a Rosana está torcendo, ela também está. Maria do Socorro fica admirada com o restaurante chique que Gumersindo levou ela para almoçar, e pergunta por que ele levou ela lá. Gumersindo fala que ele só queria tirar ela um pouco da fazenda, para ela passear mais. Maria do Socorro estranha o marido está sendo tão gentil com ela, e Gumersindo elogia a esposa, dizendo que ele nunca achou ela tão bonita como agora. Marco Antônio, preocupado com a mãe dele, pergunta para Juliana se ela vai denunciar o roubo do filho dela. Juliana deixa claro que ela não tem outro jeito de ter o filho dela de volta.
Marco Antônio fala que Janete vai ficar encrencada se ela fizer isso. Juliana diz que vai sim, porque ela quer o filho dela. Marco Antônio deixa Juliana na porta da pensão novamente. Mateu, enquanto isso, está preocupado porque Juliana sumiu sem falar para onde ia. E Amadeu manda ele ficar tranquilo, porque Juliana é ajuizada. E a dona Dolores falou que ela foi ver a filha. Mateu fica com raiva porque é a filha do maledito. Amadeu manda Mateu não ser cabeça dura e lembra ele que Juliana mora com ele agora. Mateu é infantil ao dizer que Juliana vive com ele, mas a cabeça dela vive na mansão, que está a filha dela. Marco Antônio deixa claro para Juliana se ela tiver que denunciar a mãe dele para ela poder recuperar o filho dela, ela pode fazer isso. Juliana afirma que ela vai fazer isso sim. Marco Antônio diz que ele vai mandar deixar a filha dela lá. Juliana sorri para Marco Antônio. Marco Antônio pega no rosto de Juliana e diz que ele quer o bem dela. Juliana fica olhando para ele. Ele pede para ela nunca se esquecer disso. Juliana sorri para ele. Marco Antônio vai embora sofrendo porque ainda ama Juliana. Maria do Socorro faz uma pergunta besta para Gumercindo, perguntando por que ele trouxe ela no restaurante. E Gumercindo pergunta se por acaso ela queria que ele trouxesse uma amante como Francesco fez. Maria do Socorro deixa claro que não queria isso. Gumercindo diz que não teria forma melhor para ele demonstrar o quanto ele ama ela. Maria do Socorro, como é boba, pede para o marido não fazer ela chorar na frente dos outros. E Gumercindo avisa que se ela chorar, eles vão embora de lá. Maria do Socorro diz que não, ela quer ficar. Ele manda ela comer em paz e não se preocupar com quem está olhando. Rosana mal sabe que ela está falando da vida dos pais dela para a mulher que quer tomar o marido de sua mãe. Janete já demonstra estar interessada em Gumercindo, elogiando ele para Rosana, dizendo que ele é um homem interessante. Rosana diz que sabe e fala que a mãe dela é uma caipira, né? Janete fica calada dando razão para o que Rosana falou. Rosana fala para Janete que a mãe dela não é como as amigas dela, bem vestidas. Janete deixa claro que a maioria das amigas dela sofre uma desilusão por serem mal casadas, mulheres de maridos ricos que não fazem as fortunas delas na cama. Rosana não guarda segredo e conta para Janete que as amigas dela falam que ela perdeu o marido dela para uma imigrante italiana. Janete fica chateada ao saber que as amigas são falsas e estão falando mal dela. Rosana deixa claro que elas sempre falam dela quando ela não está perto. Janete respira fundo com raiva. Marco Antônio chega em casa e Janete fala que elas já almoçaram, mas qualquer coisa ela vai pedir para colocar a comida dele. Marco Antônio deixa claro que ele quer conversar com a Mariana. As duas cobras estranham o jeito rude que Marco Antônio estava falando. Marco Antônio manda a Mariana aprontar a filha dele. Mariana pergunta por quê. E Marco Antônio diz que está esperando com um coach na porta. É para ela pegar tudo que pertence à filha dele, porque ele vai devolver a filha dele para Juliana. Mariana fica feliz da vida ao saber disso. Janete pergunta para Marco Antônio o que está acontecendo. Marco Antônio, na hora, não quer falar e manda a Mariana fazer o que ele mandou. Mariana, contente pela atitude de Marco Antônio, diz sim, senhor. Janete pede explicações para Marco Antônio, querendo saber o que está acontecendo. Marco Antônio, com cara de poucos amigos, pergunta para a mãe se ela recebeu a Juliana quando ela veio ver a filha dela. Janete diz que não e tenta se explicar, mas Marco Antônio fala para a mãe que ela expulsou a Juliana do portão. Janete, toda posuda, afirma que ela fez isso mesmo, porque ela achou um atrevimento da italiana voltar lá. Marco Antônio deixa claro que a única coisa que Juliana queria era ver a filha dela. Ele e o pai dele prometeram para Juliana que ela poderia ver a filha. Janete se acha no direito de impedir alguma coisa e deixa claro que enquanto ela for viva, aquela italiana não irá mais pisar dentro daquela casa. Marco Antônio fala que é por isso que ele vai levar a filha deles para ela. Rosana fica pensativa em tudo o que está acontecendo. E Janete, com um ar de mandona, pede para o filho repetir o que ele vai fazer. Marco Antônio deixa claro que ele vai devolver a guarda da filha dele para Juliana. Janete fala que isso ele nunca vai fazer, porque ela não vai permitir que ele leve a neta dela de lá. Marco Antônio dá uma resposta na cara da mãe dele, perguntando se foi ela quem pariu a filha dele para ela querer mandar em algo. Janete fica calada diante do que Marco Antônio falou. Ela encara ele, e Marco Antônio não baixa a cabeça para a mãe encarando ela também. Rosana fica um pouco aliviada, pelo menos não vai ter que cuidar da filha dos outros. Marco Antônio e Mariana saem com a filha deles de casa para devolver a bebê para Juliana. Mariana se diverte, olhando para a cara de Janete, que só se dá mal com a arrogância dela, querendo ser superior aos outros.
Janete fica furiosa com a atitude do filho de devolver a filha dele para a italiana. O coach sai com Mariana e Marco Antônio. Janete fica uma arara. Mariana deixa claro para Marco Antônio que ela sabe que ele ainda ama Juliana. Marco Antônio fica calado com um olhar triste. E Mariana continua falando que se ele não amasse Juliana, ele não enfrentaria a mãe dele para tirar a filha daquela casa. Marco Antônio pede para Mariana não falar mais para ele sobre amor, porque ele nem sabe mais o que é isso. Rosana tenta fazer Janete ficar calma. Janete deixa claro que não tem como ela ficar calma, porque Marco Antônio levou a neta dela de lá. Rosana pede para Janete não ficar tão furiosa por causa disso. Janete fala com ódio que Marco Antônio foi devolver a neta dela para aquela italiana. Rosana lembra Janete que Juliana é a mãe da menina. Janete fala o que não deve, perguntando para Rosana se ela ainda não percebeu que Marco Antônio está correndo de novo atrás da italiana, ou porque ele seria tão bonzinho com ela. Rosana regala os olhos furiosa. Ela afirma para Janete que se Marco Antônio está fazendo isso, ela deixa ele. Janete percebe que falou besteira e tenta reverter a situação, dizendo que não foi bem isso que ela quis dizer. Rosana deixa claro que ela entendeu muito bem e se retira de lá. Janete fica preocupada pelo que ela fez e diz que ela falou demais.